O que é que Paulo quer dizer com toda oração e súplica? A interpretação mais simples é que ele se refere não à intensidade, mas ao tipo. Há vários tipos de oração que nós podemos oferecer a Deus, há várias maneiras de orarmos, há conteúdos diversos entre aquelas orações lícitas que a Bíblia nos ensina. Elas são muitas, todas são necessárias, importantes e úteis, e o crente deveria ser hábil em todas elas e capaz de se engajar em todas elas diante de Deus. E aqui nós temos o encorajamento de que a nossa vida de oração, ela não precisa ser monótona, difícil, repetitiva, fria, mecânica, formal. Eu fico imaginando como é a vida daqueles que acham que só tem uma forma de falar com Deus, não é? Eles estão passando por necessidade, reza o Pai Nosso. Eles estão alegres, reza o Pai Nosso. O filho está passando por dificuldade, reza o Pai Nosso. Ou então uma Ave Maria, ou sem qualquer crítica aqui. Mas deve ser extremamente monótono. Eu fico pensando no filho, se dirigindo ao pai, né? O filho está com fome e chega para o pai e faz uma reza. O filho está sentindo dor, chega para o pai e faz a mesma reza. O filho está muito alegre, quer dizer ao pai que ama, chega para o pai e faz a mesma reza. Deve ser muito monótono falar com Deus de uma forma só, não faz sentido. A verdade é que nosso relacionamento com Deus, ele é muito variado, é complexo, ele é muito rico, não existe um único tipo de oração só que o crente deve fazer, mas muitos, por conta desse nosso relacionamento multidimensional com o nosso Deus. É importante notar aqui, antes da gente entrar nos tipos de oração, o que é que Paulo não está dizendo, quando ele diz assim que nós temos que orar com toda oração e súplica, ou seja, com todo tipo, com todos os tipos possíveis, não é? De oração. Nós devemos entender que ele não está dizendo que nós podemos inventar forma de oração e que qualquer forma de oração é agradável a Deus. Na verdade, quando ele diz toda oração e súplica, ele está se referindo àquelas formas de oração que a Bíblia prescreve. Nós não podemos inventar formas de orar a Deus, criar do nada alguma maneira de nos aproximar do Todo-Poderoso. Paulo não está dizendo, então, com toda oração e súplica, que Deus aceita todo tipo de oração, desde que haja sinceridade, porque tem pessoas que acham isso, não é? Que se eles são sinceros, não é? No coração, se parte do fundo do coração e se é sincero, Deus aceita todo tipo de oração. Não é isso que Paulo está dizendo, porque Deus, por exemplo, não aceita vãs repetições. Jesus Cristo deixou isso muito claro. Deus não aceita vãs repetições, Ele não aceita palavras ocas, Ele não aceita orações que são feitas aos santos, feitas a Maria, Ele não aceita que nós oremos na mediação de Maria e dos santos, Ele não aceita oração aos mortos, Ele não aceita oração pelos mortos, Ele não aceita que nós falemos com os anjos, que nós nos comuniquemos com os mortos, ou seja, há várias formas de oração proibidas na Bíblia. Então, quando Paulo diz com toda oração, ele está se referindo àquelas formas lícitas de oração que a Bíblia prescreve. Porque nós não podemos inventar ou sair por aí usando qualquer tipo de oração, pensando que basta sermos sinceros e honestos e que isso vai agradar a Deus. A oração, então, ela sempre, embora ela tenha muitos tipos e várias maneiras, ela sempre tem uma estrutura básica. Ela é dirigida a Deus Pai, na mediação de Jesus Cristo e na dependência do Espírito Santo. Então, debaixo desse guarda-chuva, dessa grande estrutura, você tem muitos tipos de oração, e eu quero mencionar aqui alguns, não é exaustivo, porque a Bíblia fala de muitos tipos, não é? Mas eu quero mencionar alguns para ilustrar o que eu estou dizendo. Por exemplo, aquela oração súbita, inesperada, não preparada, que nós fazemos quando nos vemos em situações surpresa, e nós então levantamos a nossa alma diante de Deus em emergência. Eu quero dar dois exemplos. Um eu já mencionei domingo passado, Neemias, servo de Deus, servindo na corte do rei, e de repente o rei percebe que ele está triste e pergunta: Neemias, o que é que está acontecendo? Por que é que você está triste? Neemias tinha acabado de receber notícia que o povo de Israel, lá no cativeiro, estava passando por necessidade. Ele tinha ali uma janela de alguns segundos, não é, para responder a pergunta do rei: o que é que está acontecendo, Neemias? Por que é que você está assim? Peça o que você quiser. Aí diz lá o texto que Neemias escreveu:
Então orei ao Deus do céu. A oração deve ter sido assim: Senhor, eu não estava esperando isso que o rei está dizendo. O que é que eu digo? O que é que eu faço? Me dá sabedoria, me dá as palavras corretas. Então, esse tipo de oração que a gente chama de impromptu, não é? É uma oração que é feita no momento, ela é muito comum na Bíblia. Há um outro caso no segundo livro de Samuel, capítulo 15, verso 31, Davi sendo expulso pelo seu próprio filho da cidade, saindo de Jerusalém, chorando e lamentando, e chegou alguém com a notícia pior ainda, dizendo: olha, lembra aquele conselheiro teu chamado Aitofel, em quem você confiava? Ele passou para o lado de Absalão, e ali, enquanto Davi estava saindo da cidade, orando, gemendo e chorando, ele levantou a voz para Deus e disse assim: Deus, transtorna o conselho de Aitofel. Transtorna o conselho desse homem, que ele diga coisas que confundam os meus inimigos. Uma oração que subiu de repente, num momento de crise, de dificuldade. E é por isso que essa oração, ela não é preparada, ela não é ensaiada, ela é completamente espontânea, ela brota do coração do crente diante das necessidades em que se encontra. Ela não precisa ser cumprida, ela pode ser curtinha, pode ser uma frase, e às vezes não precisa nem ser em palavras, pode ser em gemido. Como Davi no Salmo 5, versos 1 e 2, ele diz assim: Deus, ouve o meu gemido. Ele não está nem orando, ele não consegue nem articular as palavras, mas ele está gemendo. Toda mãe entende isso, não é? Quando vê o filho gemendo. O filho não precisa saber se expressar de forma estruturada, organizada, né? Ter um mestrado em literatura, uma frase elaborada, para que a mãe saiba o que ele está dizendo. Basta o menino gemer e a mãe já encosta, já sabe o que é que ele tem. Às vezes, né? Já sabe o que é que ele tem. As possibilidades são poucas. Ou ele está com fome, ou ele está sujo, ou ele está com sono, ou ele está cansado, ou ele está com dor. Tem mais ou menos um limite, né, de possibilidades. Mas basta o menino gemer, a mãe já encosta. Spurgeon disse uma certa vez que alguns mendigos, eles não precisam pedir, eles simplesmente se sentam com a plaquinha dizendo: estou com fome, e chove dinheiro. Então é esse tipo de oração que eu me refiro, em que nós simplesmente nos apresentamos diante de Deus na nossa necessidade, na nossa angústia, nós não sabemos o que dizer, nós não conseguimos fazer longas orações, e às vezes simplesmente só conseguimos gemer diante de Deus. É uma oração perfeitamente válida e está dentro das orações que a palavra de Deus nos recomenda. Em segundo lugar, em oposição, há aquela oração preparada, estruturada, para a qual nós planejamos um horário do dia e que nós fazemos regularmente, como por exemplo os judeus, que durante 3 vezes ao dia eles subiam ao templo para orar, e ali então havia toda uma oração elaborada. O material rabínico do século IV, preservado no Talmud, que é o livro sagrado dos judeus, ele contém vários modelos de oração que os judeus provavelmente usavam na época de Jesus e que era feita no templo quando eles subiam. Uma delas é o Yalamedenu Rabenu, que significa em hebraico que o nosso mestre nos ensine. E aí eles começavam uma invocação a Deus para que Deus desse iluminação na leitura da Bíblia. Era toda uma oração preparada. Isso também é um método válido de oração, que o crente tenha uma estrutura, ele tem um momento durante o dia em que ele reserva para Deus e que naquele momento ele se dirige a Deus de maneira estruturada. E nós já temos um modelo, inclusive, que Jesus deixou. Ele disse: quando orardes, dizei, invocação, Pai nosso que estás nos céus. 3 petições: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. 3 pedidos referentes a Deus. Depois 3 pedidos referentes ao homem: pão, perdão e proteção. Pão nosso de cada dia nos dás hoje, perdoa as nossas dívidas e não nos deixe cair em tentação. Terminando com a declaração de confiança: pois teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. É uma oração muito bem estruturada que Jesus ensinou. Aquela oração então mostra que a gente se aproxima de Deus não somente com gemido, né? Assim, na força do momento, ou movido por uma circunstância difícil, mas que a gente deve separar um dia, a gente deve separar um horário durante o dia em que a gente possa sentar diante de Deus e de maneira clara, estruturada, preparada, apresentar diante dele as nossas orações, seguindo o modelo do Pai Nosso ou outro modelo que permita que a gente se aproxime de Deus
de maneira organizada. Em terceiro lugar, a oração em secreto, para a qual o Senhor Jesus nos orienta em Mateus 6, de 5 a 6, combatendo a hipocrisia dos fariseus, porque os fariseus gostavam de orar em praça pública, diante dos homens, para serem considerados como santos. Jesus disse: você, quando orar, você entra no seu quarto, tranca a porta e fala com seu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em segredo, ele haverá de te responder. É claro que Jesus não está dizendo que Deus só vai atender a oração em secreto, mas ele está recomendando a oração em secreto, em oposição à ostentação e à tentativa de parecermos piedosos aos homens, porque o que interessa na oração não é o que é que os homens vão pensar de mim, mas o meu Deus que está no céu e que está me ouvindo. Então, tirar um tempo para ficar sozinho com Deus é outra forma de oração que a Bíblia nos recomenda, e nós temos vários exemplos disso na Escritura, e o mais conhecido de todos é o próprio Senhor Jesus, que constantemente, mesmo no meio do ministério intenso que ele desenvolvia, ele se retirava, diz o texto lá nos Evangelhos, ele se retirava para lugares solitários e ali orava. Ele fazia isso constantemente. Mesmo pessoas casadas precisam de um tempo a sós com Deus. É bom orar com a mulher, é bom orar com os filhos, mas mesmo assim, nós como indivíduos precisamos de um tempo a sós com Deus, para conversar com Ele e derramar diante dele o nosso coração. Eu me lembro, eu anotei o exemplo de Jacó no val do Jaboque, quando ele estava voltando para a sua terra, na expectativa de encontrar com Esaú, seu irmão, que estava muito zangado com ele, e ele atravessa o val, um riacho chamado Jaboque, passa a família toda e ele fica ali sozinho, e a noite toda ele luta com Deus em oração. E ele prevaleceu diante de Deus, só estava ele e o Senhor naquele momento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, de 9 a 10, temos o exemplo daquela mulher piedosa, Ana, que vai ao templo e ali, em secreto, ela fala nem em voz audível, entre ela e Deus, ela busca a Deus por um filho, a ponto do sacerdote Eli olhar de longe assim, ver a boca movendo, não ver som nenhum e pensar que ela está bêbada. Mas estava ela ali, entre ela e Deus, buscando a Deus por um filho, na sua angústia, clamando a Deus. Então, oração impromptu, que é aquela oração de emergência, que pode ser um gemido, a oração programada, elaborada, preparada, que nós gastamos tempo, que tem um modelo que a gente segue, ou então a oração em secreto, quando nós reservamos um tempo para estar sós com Deus e derramar diante dele o nosso coração, e também a oração pública, que é recomendada também pelo Senhor Jesus Cristo na Bíblia. Quando nós oramos como irmãos, como comunidade, nós nos ajuntamos para buscar a Deus em comunhão. O próprio Jesus prometeu estar presente em situações assim. Ele disse que se nós concordarmos com o que pedirmos e estivermos reunidos, ele até mencionou o número 2 ou 3 no nome dele, ele disse que estaria presente. O contexto é o exercício da disciplina na igreja, mas isso envolve oração em conjunto, a igreja orando para que a disciplina seja exercitada da maneira correta, e não só a disciplina, todas as outras necessidades da igreja, elas podem ser levadas diante de Deus pela igreja toda, pelos irmãos em oração. O livro de Atos nos mostra que foi assim que os primeiros cristãos compreenderam, porque pelo menos 5 ou 6 vezes o livro de Atos se refere à igreja em oração. No dia de Pentecostes, a igreja estava reunida em oração. Quando Pedro foi preso e depois liberto, juntamente com João e outros apóstolos, a igreja se reuniu em oração. Clamaram a Deus e Deus derramou o Espírito Santo. Depois, quando Pedro é preso, em Atos capítulo 11, diz lá que a igreja se reuniu na casa de João Marcos, de Maria, mãe de João Marcos, para orar e buscar interceder a Deus pela vida de Pedro. A igreja orava junta. No livro de Atos, se reuniam, como diz lá no capítulo 2, eles perseveravam nas orações, se juntavam com os irmãos, como nós estamos fazendo hoje aqui, nos reunindo como igreja para gastarmos o dia em oração. Essa é uma das formas bíblicas corretas de oração, que é a chamada oração pública,
que ela pode ser feita em família, os pais de família são responsáveis por isso, juntar a família, junto com a mulher e os filhos, buscarem a Deus. Isso pode ser feito no culto público, como nós iremos fazer aqui, ou em reuniões de oração da igreja que acontecem durante a semana. Nós nos encontramos com irmãos durante a semana para orar, há grupos de oração, há grupos de estudo bíblico. A nossa igreja se reúne, vários irmãos se reúnem regularmente durante a semana para isso, há os grupos de quarta-feira que se reúnem para isso, ou seja, esse é um método também que a Bíblia, um tipo de oração que a Bíblia recomenda. E, portanto, não há desculpas, para nós não orarmos, porque Paulo diz toda oração, todo tipo de oração. Há muitos, eu mencionei 4 apenas, que podem ser empregados, todos eles lícitos e prescritos na palavra de Deus.